Fala aí rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo do canal. Já quero pedir para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, que quem puder compartilhar o vídeo aí, isso ajuda bastante. Eu quero agradecer vocês aí por todo o apoio, todos os comentários aí, os compartilhamentos nos todos os vídeos que eu já fiz até hoje. E eu tô aqui para mais uma vez falar da nossa seleção brasileira, né? Hoje a gente vai falar da convocação, como vocês viram no título, a primeira convocação do Fernando Diniz. A princípio ele vai ficar até junho do ano que vem, né? Julho, agosto, enfim, vai ser mais ou menos por aí. E assumiria o Carlo Ancelotti, né? Que foi inclusive o vídeo que eu fiz aqui sobre a seleção brasileira. E na minha opinião, hoje eu já vejo isso um pouco distante de realmente acontecer por conta das declarações do Carlo Ancelotti, da maneira como a CBF lidou com essa situação e progrediu com a negociação, que todo mundo sabe que realmente existiu sim uma negociação. Eu não achei bem feito, não achei que foi de boa índole a maneira com a qual foi divulgado, vazado, porque ele nem pode assinar ainda, né? Até hoje ele não pode assinar um contrato com a seleção, porque ele tem contrato com o Real Madrid. Ele só pode assinar a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Então esperemos até lá para ter realmente a noção e a certeza se ele virá de fato ou não. E aí se o Diniz será mantido ou dessa forma, ou se ele virá de fato efetivamente para a seleção para comandar nesse ciclo até a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. Primeiramente, a minha opinião sobre o Fernando Diniz. Eu acho ele um treinador que, diferente de muitos no Brasil, ele tem uma filosofia de jogo e, na minha opinião, isso é muito positivo. E assim como qualquer pessoa, ele tem defeitos no seu desempenho profissional também, nas suas convicções. E eu acho que ele é um cara que é muito teimoso, aquela história, treinador que morre abraçado com seus medalhões e com a sua filosofia acima do que o time realmente está rendendo em campo. Porque também a cultura no Brasil é muito diferente. Não é à toa que ele sempre tentou implementar a mesma filosofia nos clubes que passou e sempre em algum momento deu errado o suficiente para que ele fosse mandado embora. Ele é um cara que perde muito a mão do grupo. Na minha opinião, ele não gestiona bem pessoas, ele é um cara agressivo, ele é um cara que muitas vezes passa do ponto, xinga, já teve problemas com isso. E perde a mão do elenco, né? O elenco acaba rachando e tudo mais, eu não gosto. Eu acho que isso é muito ruim para o andamento da equipe, principalmente com um trabalho que a gente vê de 4 em 4 anos para fazer dentro de um mês e meio, né? Que é a Copa do Mundo. É isso que interessa para o Brasil. Se a gente perder a Copa América, a outra Copa América, não ficar nem primeiro nas eliminatórias, não ganhar nada, mas chegar em 2026 e ganhar a Copa pra gente está maravilhoso. Então isso é um peso, inclusive, né, para a seleção brasileira, que nada mais importa além de ganhar a Copa do Mundo. Não deveria ser assim, mas é, e eu faço parte dos que fazem ser desse jeito. E bom, essa é a minha opinião, não vou me alongar tanto nisso, até porque a princípio ele não será o treinador efetivo dessa seleção. Eu não entendo as pessoas que apoiam ele, os jornalistas, os jogadores, até o próprio Neymar deu notícia recentemente, deu entrevista, né, recentemente e falou sobre isso, falou que, na opinião dele, o Diniz tinha que ser o cara e tal, da seleção. Eu não vejo o menor sentido nisso, ainda mais ele próprio, Neymar, que já teve problemas com vários treinadores que mandam ele fazer uma coisa que ele não quer. E o Diniz muitas vezes faz isso com a maioria dos jogadores. E não só isso, mas perder a mão com outros jogadores que são muito amigos do Neymar, como que ele faria, né? Como que ele gestionaria isso sendo o capitão, sendo o cara mais importante aí e tudo mais. Acho que é uma contradição.
Mas vamos falar da lista, vamos falar dos jogadores e da minha projeção para isso tudo, né? No gol tem Alisson do Liverpool, o Ederson do Manchester City, o Bento do Atlético Paranaense. Eu acho bem legal trazer o Bento do Atlético Paranaense. A gente tá a 2 Copas, né? E vai para esse ciclo com os mesmos 2 goleiros, né? Alisson e Ederson. Na minha opinião, o Ederson vive hoje um momento melhor do que o Alisson. Eu não convocaria o Alisson para levar outro goleiro, para testar também, além do Bento. Não porque o Alisson não mereça uma convocação, mas para o começo das eliminatórias, eu não vejo necessidade de levar os 2 goleiros. Mas também essa parte menos importante, porque é que menos nos deu problemas, né? Laterais, essa sim que nos deram muitos problemas, né? Danilo da Juventus, Wanderson e Caio Henrique, os 2 do Mônaco, né? E o Renan Lodge do Olympique Marseille. O Danilo, eu entendo que é meio que acaba tendo que ser ele. Eu acho que para começar o ciclo também ele tem que estar ali. Talvez ele não fique até o final ou que ele se torne o reserva de novo, né? Da lateral direita. Eu gosto muito dele, eu acho que ele jogou muito bem na Copa, sim. Ele é muito bom porque ele varia bastante. Ele pode jogar como um terceiro zagueiro, pode jogar na lateral esquerda. Já fez isso no Manchester City, na Juventus. Então eu gosto bastante desse lado dele. Mas ele foi muito mal no gol importante contra a Croácia, né? Num posicionamento que o Tite fazia, mas enfim. Acabou ficando um pouco marcado por isso. Mas eu gosto bastante dele, eu acho que é um cara bem seguro, bem experiente. O Wanderson e o Caio Henrique, acho que já passou da hora deles terem sido convocados. O Caio Henrique, principalmente, até porque a nossa lateral esquerda também é horrorosa. Muitas opções e nenhuma boa o suficiente. E o Wanderson para ter um cara diferente ali, um cara novo, né? Renan Lodge, para mim, um erro absurdo. Não tá jogando nada no Olympique Marseille. Não joga, né? É reserva. E é convocado e tá marcado ainda daquela final da Copa América, naquela falha absurda dele, numa época que ele já não estava jogando nada no Atlético de Madrid, né? Na zaga, Ibañez, que foi pro Al-Ahly agora, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e Nino do Fluminense. Na minha opinião, eu não vejo nada de ruim aqui, só pontos positivos, Ibañez e Nino. Gosto muito dos 2 jogadores. O Ibañez acabou indo para a Liga Saudita, né? A gente vai ter que ver ainda como que isso vai afetar a performance dos jogadores, né? Nós temos mais nomes na lista aqui e bem possível e provavelmente teremos ainda mais no futuro, né? De brasileiros que escolheram jogar na Liga Árabe. E aí vamos ver como que isso vai impactar o desempenho técnico deles. Eu acho que vai impactar muito negativamente, sim. É uma liga muito abaixo. Você tem 3 times ali que contrataram várias estrelas e nem estão jogando tão bem assim, porque também os treinadores não foram renovados, né, a maioria, e os adversários são muito fracos, né, os outros países então pior ainda. Então na minha opinião, um erro completo de levar esses jogadores. Mas pelo que ele jogou até hoje na Roma, é muito válido. Gabriel Magalhães está pedindo passagem há bastante tempo, é um ótimo zagueiro. Marquinhos é o capitão, é o cara que é mais experiente ali. Ele até poderia não ter sido chamado dessa vez para trazer mais um nome diferente. Eu não veria nenhum problema nisso. O Militão está lesionado, né? Possivelmente ele estaria aqui. E o Nino tá pedindo passagem, tem jogado muito bem. Mais um do Fluminense no meio-campo, o André. Bruno Guimarães do Newcastle, o Casemiro do United, tem o Joelinton do Newcastle também e o Rafael Veiga do Palmeiras, que entrou na vaga do Paquetá, né, que é do West Ham, tá aí sendo investigado com alguns problemas de casas de apostas lá na Inglaterra, né, onde ele supostamente teria indicado para alguns conhecidos, familiares, amigos, que ele poderia tomar um amarelo num certo jogo. Está sendo investigado ainda, ele continua jogando e jogando muito bem, merecia muito a convocação. Ele iria para o Manchester City, né? A negociação estava praticamente fechada e aí estourou isso.
e o Manchester City recuou e não contratou ele, contratou outro cara. E aí ele acabou ficando no West Ham, onde ele é muito querido pela torcida, muito importante lá, mas seria um passo a mais ainda, né? E na seleção ele sempre tem jogado muito bem, na Copa deixou a desejar. Mas ele nem vai, né? E eu falei bastante dele. O André acho muito legal, o cara tá jogando muito bem, ele tá já foi negociado, né, se eu não me engano, eu não lembro para qual time da Europa, mas ele vai no começo do ano que vem já para a Europa. Não lembro se é para o Manchester City ou se é para o Chelsea. Se eu não me engano, é algum time da Inglaterra. E Bruno Guimarães e Joelinton, os dois já fazem uma dupla absurda no Newcastle. Jogaram demais na temporada passada. Pedem passagem há muito tempo. O Bruno Guimarães já havia assim, sendo convocado. E Casemiro, não tem nem o que falar. O cara é absurdo. E Rafael Veiga, eu acho que ele merece a convocação por tudo que jogou recentemente. Mas é um cara que peca em momentos decisivos. Eu não sei o quanto ele realmente pode agregar à seleção nesse momento, sabe? Não é à toa que ele nem seria chamado, seria o Paquetá. Eu acho que poderiam ter outros nomes jovens, né, mais jovens para essa posição, que poderiam ter sido considerados. Mas não acho injusto. No ataque a gente tem Gabriel Martinelli do Arsenal, jogando absurdo, merece demais. Neymar do Al Hilal, é meio que aquilo, como que eu não vou convocar o Neymar, né? O que o Diniz pensou é isso. Mas na minha opinião ele não deveria ter sido convocado. Como eu falei, jogadores que foram para a Arábia Saudita não deveriam ter sido convocados antes de ser avaliada a performance deles impactada pela mudança para uma liga extremamente mais fraca, né? Mais fraca do que o Campeonato Brasileiro, na minha opinião. Então não deveria ter sido, mas é o camisa 10 e estava lesionado. Então é mais um motivo ainda para não ter levado, na minha opinião. Não deveria levar. Pelo aspecto técnico, não tenho o que falar. Óbvio que mereceria. Rodrigo e Vinícius Júnior do Real Madrid, não tenho o que falar. Mas o Vinícius Júnior foi cortado por lesão também, é verdade. Veio o Rafinha, está no Barcelona. Estava sendo cogitada a saída dele do Barça, mas ele não saiu. Ele, na minha opinião, é um muito bom jogador, eu gosto dele, é um cara esforçado, mas estava muito bem na seleção e na Copa também deixou a desejar. Eu acho que o Rodrigo deveria ser o titular da ponta direita, não interessa como, tem que ser ele. E aí o Rafinha sendo reserva, na minha opinião, muito bom. Vamos ver como que vai se organizar isso. E aí tem o Matheus Cunha e o Richarlison. Matheus Cunha do Wolverhampton, o Richarlison do Tottenham. Dois centroavantes que não fazem gol e que estão cada vez piores nas suas ligas, jogando na Premier League, uma liga de competitividade muito alta, onde eles têm muito para crescer, e os dois são reservas. O Tottenham vendeu o Harry Kane, seu único centroavante além do Richarlison, e o Richarlison não joga, quem joga é o Son lá na frente, que fez um hat-trick no último jogo, inclusive, né? Merece. Se não me engano foi contra o Brentford. Ou contra o Burnley. Mas o Richarlison não fez nada. Não é à toa que nem joga direito, né? É reserva e entra pouco, né? Eu não gosto da convocação dele. Na seleção ele já mostrou que ele não tá jogando tão bem assim, não. Não merecia. Não merecia a convocação. O Matheus Cunha menos que ele. E o Gabriel Jesus, né? Tomou a vaga do Antony. Também foi cortado. Tá tendo investigações aí por suposta agressão à sua ex-namorada. Então tá rolando aí, começou o processo agora, então a seleção obviamente cortou ele da convocação, correto, é melhor para ele, é melhor para a seleção, é melhor para todo mundo. Mas ele tem jogado bem, acho que é um bom reserva para a posição. Na seleção ainda deixa a desejar, mas é muito novo também, né? E o Gabriel Jesus, na minha opinião, assim, ele tem jogado menos de centroavante, né? E fez um golaço contra o Manchester United, né? Nesse domingo agora. Com o jogo já estava ganho pro Arsenal, mas ele, né, faz um golaço ali no finalzinho. Só que ele vai vir para ser centroavante, com certeza, né? Não sei, vamos ver o que o Diniz vai fazer com ele, mas na seleção, na minha opinião, ele tinha que dar um tempo.
ele merecia e a seleção precisa jogar sem ele. E ver o que acontece. Porque o cara é convocado e nem joga. E aí quando joga mal. E aí fica sempre aquele questionamento. Aí começa muito bem no Arsenal na temporada. Aí começa a ter uma queda grande de rendimento. Depois, né, piora ainda mais. Lesão e volta. E não ia ser convocado. Acho que poderia trazer outros nomes. Poderia trazer gente aqui do Brasil que tem jogado muito bem. Essa posição de ponta, a gente tem tantos nomes. Mesmo o Vinícius Júnior já tendo sido cortado, eu acho que o Gabriel Jesus não era a melhor opção. Poderia ter levado um outro centroavante diferente, né, também. O próprio Arthur Cabral, que tanto se fala, né? Enfim, essa é a minha opinião. De modo geral, eu acho que foi uma boa convocação, tem bons nomes. Alguns muito óbvios que eu acho que não precisava, outros que eram óbvios e que na minha opinião não deveriam estar lá. Eu acho que a Liga Saudita interfere muito negativamente no mundo inteiro e a gente não sabe quais são os frutos que iremos colher disso. Então não faz sentido, na minha opinião, começar o ciclo com esses jogadores dessa forma. Não faz sentido. O que tem que ser feito é avaliar os jogadores que estão bem nesse momento e começar um novo ciclo. Então, jogadores que já são óbvios, você não necessariamente precisa de todos eles. Pode trocar 1, 2, 3 para rodar mais. E jogadores que já foram mal, não é hora. É hora de trazer outros. Se for o caso, o cara vai melhorar de performance, você convoca de novo. A gente tem muito tempo até a Copa do Mundo ainda. São 3 anos e meio. Claro que passa num estalar de dedos. Ou são 3 anos, né? Passa no estalar de dedos, mas mesmo assim tem campeonatos nesse meio tempo, tem as eliminatórias, tem a Copa América, quem sabe não vai ter uma Copa das Confederações e tudo pode mudar nesse sentido, sabe? Tanto do rendimento dos jogadores quanto quem vai ser o técnico da seleção. Então acho que poderia ter mais ousadia nesse sentido e eu falo isso há muito tempo. Desde a primeira Copa do Tite, e era assim antes com o Mano, com o Filipão, com o Dunga, sempre foi assim, o Brasil é assim. A gente não vê tanto isso em outros países, é isso que me incomoda um pouco. Mas tudo bem, porque também é o começo de algo que a gente nem sabe o que vai ser. E é isso que mais me incomoda na CBF. É uma postura muito passiva e quando aparentemente ele tinha um acordo com um cara muito grande no futebol, vaza as coisas dessa forma, cria um clima estranho, uma aparência de não vai mais rolar e enfim, eu não achei legal. Eu acho que o Ancelotti tem chance grande de não vir mesmo. E aí a gente fica à mercê de treinadores fraquíssimos, como o Diniz, Rogério Ceni, seja lá quem mais seja a opção para treinar a seleção dos treinadores brasileiros. Eu acho que já foi o tempo deles, já falei isso aqui no outro vídeo e falo de novo, por conta dos seus próprios erros, da sua própria soberba e o seu orgulho, que não se permitem evoluir e melhorar, né? Mas vamos ver, eu torço muito pela seleção, eu vou torcer sim. Me dá um desgosto, um gosto amargo na boca e nos olhos muitas vezes, de ver como a seleção tem jogado, a postura dos jogadores, essas mudanças para ligas ridículas, jogadores que rendem pouco e são convocados, e aí depois rendem menos e são convocados de novo. E a seleção fica à mercê disso. Eu acho que esse ciclo vai ser um ciclo de reconstrução para quem sabe em 2030 a gente buscar um título. Porque eu não vejo como que a seleção vai se construir tão rápido. Mas já aconteceu isso no passado e na hora da Copa a gente chega lá e ganhar. 2002 foi assim. Quem sabe não é dessa vez, né? Que a gente faz um ciclo ruim e uma Copa muito boa. A gente fez 2 ciclos maravilhosos, quase perfeitos, né? E 2 Copas bem ruins, bem abaixo. Talvez agora seja a hora que vai mudar isso tudo, né? Eu espero que seja assim. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso,
Mais uma vez, compartilha, deixa o seu like e até a próxima.